Esse vídeo é o quarto de uma série de outros vídeos resumindo conceitos do livro Equação do Casamento, o que pode, ou não, ser mudado na sua relação, por Louise Hans. Falaremos dos fatores que fazem um casamento dar certo, mas o conteúdo dito servirá tanto para relacionamentos de namoro, quanto para relações comuns de amizade. Vamos à quarta dimensão da equação. Atração e vida sexual. Erotismo. Erotismo é basicamente o que lhe excita ou lhe dá tesão. O livro aborda aspectos da atração e vida sexual como química sexual, as preferências eróticas, a habilidade sexual e o ambiente erótico sensual. Você possui uma camada primitiva em seu erotismo. Ela pode, por exemplo, ser ativada por toques físicos, num mecanismo arco-reflexo de excitação. Também brota como tesão espontâneo, por exemplo, quando a mulher ovula ou quando o homem, de manhã, acumula testosterona, e você se excita com a própria excitação. Pode também ser ativada por sinais visuais ou olfativos, a visão de uma parte do corpo, um odor. Ou ser provocada por sensações afrodisíacas, roupas leves, vento, água do mar. Mas também existe uma camada de tesão que se excita com determinadas situações. Por exemplo, há pessoas que se excitam com a ideia de fazer sexo em grupo, ou têm prazer em ser tratadas de forma bruta. Esse tipo de excitação aparece muito em nossas fantasias sexuais. E você também tem uma camada erótica que depende das relações com a pessoa desejada. O tesão que ela demonstra por você, os elogios, as afinidades, a gratidão, a rejeição, o estresse, a admiração, tudo pode excitá-lo. Ou broxá-lo. Além das diferentes camadas de erotismo, há diferenças entre homens e mulheres. Embora ninguém seja nem anatômica, nem psiquicamente 100% masculino ou feminino, tratarei do tema diferenciando homens e mulheres. Há uma tendência do interesse dos homens ser mais voltado para a penetração, enquanto que as sensações sexuais femininas não se concentram de modo tão exclusivo na genitália, se distribuem de modo mais uniforme pelo corpo. A vagina e o clitóris estão embutidos, não se apresentam à consciência várias vezes ao dia, chamando a mulher ao sexo, embora haja ciclos de disposição sexual, ligados à ovulação e aos hormônios. Mas ainda não abordamos a assimetria erótica responsável pela maioria dos desencontros, sobretudo em relações longas, a diferença entre gozo ativo e gozo passivo. Gozo ativo. Como mulher, você pode ter uma experiência de gozo ativo ao estourar plásticos bolha, apertar tubos de tinta, morder o talo crocante da alface ou amassar argila. No gozo ativo você utiliza seu próprio corpo, dedos, dentes, ou uma extensão dele, varetas, chicotes, para manipular objetos, deformá-los e obter um alívio ou gozo. Também no sexo você tem gozos ativos parciais. Quando beija, morde, aperta ou monta em cima do parceiro. É como se houvesse uma comichão se acumulando em seus músculos, nervos, e uma vontade de descarregar o excesso de energia acumulada. Por meio do contato com objetos que absorvem essa energia, você pode remover a sobrecarga que tensiona seu corpo e sua mente. Exerce então um domínio sobre o objeto, que pode ser furado, amassado e até destruído. Há algo de sádico no gozo ativo, mesmo que não haja toque físico. Por exemplo, ao lançar um olhar que devassa, afeta, constrange ou excita o objeto. Você está no controle e manipula o objeto a seu bel prazer. E usufrui disso. Homens e mulheres têm gozo ativo. Mas homens costumam enfatizá-lo. Descrevemos ações sexuais masculinas como tomar, pegar e possuir. Embora sejam encenações eróticas, em que, autorizado por ela, ele encena e ambos se excitam, no gozo ativo a mulher é um objeto. Essa coisificação do objeto sexual, inerente ao gozo ativo, facilita o gozo e favorece a promiscuidade. Muitos homens pegam 2,
3 parceiras na mesma noite ou buscam sexo grupal, ou ainda prostitutas. Se você for mulher, pode ser que tenha algumas relações em paralelo. Mas mesmo tendo vários parceiros, a maioria das mulheres prefere reeditar as relações mais prazerosas do que a cada noite ter um novo homem desconhecido. O erotismo feminino é mais complexo, é mais difícil de se encaixar sexualmente com um parceiro. Gozo passivo. Como homem, você pode vislumbrar o gozo passivo imaginando que seu corpo serve de metassexual e que você necessita de outro corpo, ou objeto, que manipule e remova a tensão prazerosa acumulada em você, promovendo alívio e prazer. Homens e mulheres têm pequenos gozos passivos parciais ao serem acariciados, beijados, tocados, olhados com volúpia, enfim, nas atividades em que sejam objetos. Nessa esfera sutil, qualquer excesso ou falta, bem como mudanças no ritmo, fazem diferença. Seu prazer e relaxamento dependem de uma sintonia fina nas manobras. O gozo passivo depende de balanceamentos. Uma das chaves é relaxar. E para isso é preciso confiar. Também a estética e o conforto importam. É necessária uma sintonia fina de ritmos. Não há uma predeterminação de um trem-bala que quer apenas penetrar e gozar. Também no campo erótico homens e mulheres têm erotismos assimétricos e tendem, equivocadamente, a imaginar que o erotismo de seu parceiro é semelhante ao seu. Pensam que os desejos se complementam, se encaixam. Quantas vezes mulheres acham que o erotismo primário masculino é um desvio ou defeito de certos homens, e não uma característica de gênero? Elas não percebem que mesmo homens mais sensíveis e sintonizados também têm essas camadas brutas, elas estão apenas calibradas pela empatia, pela educação e pelo amor. E quantas vezes homens atribuem equivocadamente às esposas desinteresse por sexo, sem perceber que a chave que as excita não é a mesma que a deles? Química sexual. Ninguém sabe por que você se sente sexualmente atraído por alguém. Homens e mulheres relatam muitas vezes sentir uma química sexual irresistível por pessoas nem tão bonitas assim. Especula-se que preferências e repulsas eróticas sejam influenciadas por uma combinação de fatores biológicos, como a complementaridade imunológica, hormônios sexuais e um programa genético da espécie, com fatores psicológicos, como vivências infantis e adolescentes e as primeiras experiências sexuais. Uma radical falta de química sexual tende a ser restritiva, com o tempo mina toda a relação. Por outro lado, ter uma boa química pode não bastar para sustentar o desejo sexual. Com frequência não casamos com quem tivemos a química sexual mais inebriante. Pessoas com grande carisma sexual podem não ser parceiros confiáveis ou não ter competências suficientes em outras áreas. Os outros 3 aspectos da vida sexual, discutidos a seguir, costumam ser ainda mais relevantes em relações de longo prazo. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. Preferências eróticas. Como mencionado, sobretudo os homens tendem a conferir excepcional importância às preferências eróticas. Sacanagens telefônicas. Pedro, 43, o dono de casa, acha que Silvana, 40, executiva, é uma chata na cama. Nas últimas semanas, buscando esquentar a vida sexual, ele adotou a tática de ligar logo de manhã sussurrando-lhe as fantasias de como pretende ter sexo com ela à noite. Sexo de pé, contra a parede, ela de joelhos na posição missionária, ou fazer sexo oral nela. Em sessão, para surpresa dele, ela diz odiar esses telefonemas matinais, eles a deixam em pânico. Enquanto ele passa o dia antevendo uma noite com uma mulher sedenta de sexo, ela passa o dia pensando em como escapar da noitada. As fantasias e preferências nem sempre são tão vitais.
Mas mesmo Pedro, André e Armando, que não conseguiram convencer as esposas a aceitar fantasias mais modestas, como o sexo oral e anal, acabaram realizando-as com prostitutas ou em casos ocasionais. Mulheres muitas vezes não entendem e não aceitam a insistência do marido em determinada fantasia, pois elas próprias tendem a ser mais flexíveis e a tolerar melhor que os maridos as frustrem nas suas preferências sexuais. A habilidade sexual. A área sexual de maior potencial de mudança é a competência técnica na cama. Isso se marido e mulher não estiverem travados ou constrangidos por tabus. Com uma genuína disposição de se entender na cama, ambos podem aprender a interpretar e tocar melhor o parceiro. Pedro continua insatisfeito. Além de topar, no máximo 2 vezes por semana, Silvana era displicente na cama. Havia meses, Pedro procurava instruí-la a respeito de técnicas sexuais enviando-lhe por internet cenas de sexo explícito e vídeos didáticos de como fazer sexo oral e masturbação. Ele era habilidoso em fazer a esposa gozar e se queixava da falta de reciprocidade. A única explicação que ele conseguia imaginar era que talvez ela não gostasse de sexo ou não o amasse. Embora Pedro fosse o queixoso, já vimos que o gozo passivo depende muito da perícia do parceiro, daí ser mais comum as esposas se queixarem da inépcia masculina nos ritmos e manobras sexuais. Após anos, muitas relatam que o parceiro ainda faz carinhos inábeis que machucam ou incomodam. E é comum homens e mulheres não terem coragem de conversar e instruir o parceiro de como tocá-los de modo prazeroso. Mas além de inexperiência, timidez e tabus, a falta de habilidade no sexo pode também estar ligada a dificuldades psicossexuais, como ejaculação precoce, vaginismo, anorgasmia, entre outras. Embora muitos deixem de procurar ajuda por constrangimento, terapia sexual, de casal e medicação costumam ser muito eficazes para tratar certas dificuldades. Ambiente erótico sensual. Essa é uma demanda mais feminina, e muitos maridos não estão à altura das necessidades eróticas da esposa fora da cama. Ainda que na cama eles se entendam, fora dela não se sentem ligados eroticamente. Esquecem-se de que, como mencionado, rotina e previsibilidade são verdadeiros assassinos, e que testemunhar diariamente os aspectos menos glamourosos da fisiologia e psicologia do parceiro também não ajuda. Sem contar que o estresse cotidiano, filhos, obrigações, desentendimentos, nos torna todos mais irritadiços e distantes. Fofinho na primeira sessão, Rogério, 59, veio com Marcela, 40, para que ela explicasse o problema. Marcela há 5 anos desistiu de lutar por Rogério. Acha que ele não lhe dá atenção, que parece ausente e que faz sexo de modo mecânico. Cansou-se de reclamar, ele nem ao menos lhe responde, fica em silêncio, encarando-a, atônito. Rogério é um tipo acomodado, introvertido, tímido, pouco criativo e afeito a rotinas. Nem sequer entende o pedido dela para que resgatem a época do namoro. Tudo o que percebe é que tem uma mulher ressentida e que pode perdê-la. Mas apesar de seu jeito travado, aos poucos Rogério passa a ser mais fofinho e a demonstrar que a nota. Propõe programas que interessam a ambos, também entendeu que sexo em casa não era estimulante para ela, e se organizou com a babá para escapar com Marcela uma vez por semana. Passados 2 meses, Marcela está mais carinhosa e eles retomaram as relações sexuais. Para algumas esposas basta sentir certo enlace romântico, algo como sinto saudades, te amo, ou uma pequena lembrança comprada a caminho de casa. Marcela tinha horizontes sensuais mais modestos, e não foi difícil para Rogério corresponder. Outras necessitam de algo menos fofo, mais apimentado. Vale lembrar que o livro contém meios de se melhorar cada dimensão, recomendo muito a leitura completa. Aprendemos bastante sobre atração e vida sexual. No próximo vídeo falaremos sobre a segunda dimensão da equação. Inscreva-se para ser notificado assim que for lançado.
Desejo a você boa sorte, coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Mas se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional, ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje, te espero no próximo. Até mais!